Álcool afeta o funcionamento do corpo mesmo quando ingerido em pouca quantidade, tendo impacto. Primeiro impacto após ingestão ocorre nas funções visuais. Não existe um limite seguro de álcool no corpo para quem vai dirigir. Qualquer quantidade ingerida, por mínima que seja, diminui os reflexos e afeta as condições normais de direção. Além disso, o álcool diminui o tempo de reação, concentração e percepção. O tempo de reação é o momento em que você detecta o obstáculo e pressiona o freio do carro. Na pessoa sóbria, esse tempo é de até 1 segundo. Quando ela está embriagada, pode subir para até 2 segundos. O cérebro é todo atingido pela onda do nível de álcool, mas tem algumas regiões que são mais sensíveis, como o cerebelo, que é justamente o controle da parte de equilíbrio, explica o neurologista Fernando Morgadinho. O neurologista também aponta que outra região do cérebro afetada é a frontal, a região da decisão. Quando você decide se vai dar para ultrapassar o outro carro ou não, ela é importante. Se você somar uma decisão errada ou mal adequada com uma dificuldade de coordenação, você então tem um acidente com risco para você e para os outros, analisa o especialista. Como diferentes concentrações de álcool afetam a capacidade de direção? Os efeitos da concentração de álcool no sangue. Concentração de álcool no sangue, %. Efeitos previsíveis na direção. 0,02% funções visuais diminuem, redução da capacidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, atenção dividida. 0,05% coordenação reduzida, capacidade reduzida de rastrear objetos em movimento, resposta reduzida a situações de direção rápida, dificuldade de direção. 0,08% diminuição da concentração, perda de memória de curto prazo, perda do controle da velocidade, redução da capacidade de processar informações, capacidade de ver placas ou sinalizações, diminuição da percepção. 0,10% redução da capacidade de ficar na mesma pista da estrada e parar corretamente. 0,15% incapacidade substancial para controlar o veículo, prestar atenção às funções de direção e processar informação visual e auditiva. Como a substância age no corpo e qual a diferença para homens e mulheres? Karina Poça-Abraão, pesquisadora de neurociências da Unifesp que estuda os efeitos do álcool no cérebro, acrescenta que logo quando a substância é ingerida e passa pela mucosa da boca, do esôfago e do estômago, ela já começa a agir nos mais diversos órgãos do corpo e modificar as nossas células. Mas isso não quer dizer que ele vai causar danos logo de cara. Tudo que a gente come, até mesmo o açúcar, vai modificar o nosso corpo, explica a pesquisadora. Várias substâncias são nocivas, mas o álcool causa mudanças no cérebro que levam o indivíduo a buscar aquela droga de novo, assim como as outras drogas de abuso. Segundo o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, UNIAID, um padrão de intoxicação pesada para o álcool, chamado de padrão binge, é o equivalente a 4 doses ou mais para mulheres e 5 para os homens em 2 horas. Essa diferença, explica a especialista, ocorre porque o álcool fica muito concentrado na gordura do corpo. Então é por isso que as mulheres, mesmo bebendo menos, às vezes ficam mais intoxicadas. Porque o corpo da mulher tem mais gordura, ressalta. E uma dose é o equivalente a uma lata de cerveja ou meia taça de vinho. Então, se a pessoa começa a ingerir nessa quantidade nesse período, o álcool altera o cérebro, o comportamento, e se isso for algo recorrente, esse padrão binge pode alterar o cérebro de maneira persistente, alerta Karina. Ainda de acordo com o UNIAID, em adolescentes, esse padrão de consumo é ainda mais preocupante porque pode afetar o desenvolvimento cerebral e causar déficits persistentes nas funções sociais, de atenção, memória e outras funções cognitivas. De uma forma geral, ao longo do tempo o consumo excessivo contribui para problemas no fígado e outras doenças crônicas, bem como aumenta o risco de vários tipos de câncer, incluindo câncer de cabeça e pescoço, esôfago, fígado, mama e coloretal. Concentração também varia de acordo com o peso corporal e conteúdo estomacal.
Karina explica ainda que, em média, cada dose demora em 2 horas para ser metabolizada pelo corpo e que a concentração de álcool no sangue varia de acordo com o peso corporal e até mesmo o conteúdo estomacal. Mas se você já bebeu bastante na sua vida, é capaz que você já tenha desenvolvido algumas enzimas para metabolizar o álcool e um pouquinho mais rápido, acrescenta. Podcast do Norberto, informação com credibilidade e respeito.